Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado por todo o Brasil, de norte a sul desse país, e todos os vascaínos espalhados aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Muito obrigado primeiramente a todos os novos inscritos que estão chegando aí no canal, valeu aí pela força, vamos continuar nos inscrevendo, dando aquele like, fazendo as críticas que também são muito importantes para a gente poder aprimorar o nosso conteúdo. Bom, hoje o Vasco deu sequência à preparação, o Vasco treinou no CT do Almirante visando o jogo contra o Santos no final de semana. Esse jogo contra o Santos, que é um jogo vital para as pretensões aí do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Até agora 9 pontos disputados e apenas um vencido. Então é necessário que a gente venha com uma vitória de São Paulo para poder a gente ter tranquilidade para o restante aí do Campeonato Brasileiro. Hoje foi o dia após a apresentação do Vanderlei Luxemburgo, muita repercussão na mídia sobre a chegada do Vanderlei Luxemburgo, entre elogios e críticas. A gente já sabia que isso seria normal. Com relação ao departamento de futebol do Vasco, aquelas mudanças que a gente sugeriu no vídeo anterior, por enquanto nada foi feito, nada de um vice-presidente no departamento de futebol, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Uma demora para poder contratar um diretor executivo, e a gente espera, a gente ressalta novamente para que essa diretoria não atrapalhe o trabalho que o Luxemburgo vai fazer. A gente é até repetitivo, mas a gente faz questão de dar ênfase a esse aspecto a cada vídeo para lembrar eles. Bom, sobre a coletiva do Luxemburgo, gostaria de abordar aqui alguns aspectos. Primeiro, a mídia. O Luxemburgo, sem dúvida nenhuma, é impressionante o holofote que ele traz consigo, né? O coletiva dele foi mostrada nos principais veículos de imprensa aí, com mais de meia hora de apresentação, dando uma visibilidade para o Vasco aí muito importante. Ponto que eu gostaria de argumentar nessa coletiva foi com relação ao pedido que a gente vem sistematicamente achando e tendo melhor certeza de que é necessário de um vice-presidente no departamento de futebol. O senhor Campelo falou que ele não acumula o departamento de futebol, que na gestão dele ele não quer levar política pro futebol. Isso é falácia, é mentira. O cidadão, depois de 1 ano e meio de gestão, ele vir com esse papo é ser muito descarado. A gente sabe que num primeiro momento na gestão dele, o vice-presidente de futebol dele, assim que ele adentrou como presidente do Vasco, foi o Frederico Lopes, camarada que já tinha passado pela gestão do Roberto Dinamite, que foi vice-presidente de patrimônio do Vasco.
Um cara que deixou São Januário sem papel higiênico e que foi presenteado com uma vice-presidência de futebol. Por questão políticas dele lá, com o Campelo, o Frederico Lopes, conhecido também como Fred, ele deixou o cargo e desde então este cargo está vago. Pergunta-se ao senhor Campelo, se não foi por causa de politicagem, então por que ele nomeou esse cidadão que outrora, na gestão do Roberto Dinamite, havia sido vice-presidente de patrimônio do Vasco, por um cargo tão importante? Falsidade que a gente não consegue suportar. Infelizmente, fala muito e as atitudes que tem não condiz com a verdade dos atos que são impostos no cotidiano do clube. Infelizmente, é assim que tem acontecido. A gente espera, fica a esperança ainda para que ele realmente venha colocar um vice de presidente de futebol, que isso é importante, assim como o diretor de futebol. Dois aspectos que o futebol precisa ter comando. Esses jogadores não podem ficar órfãos sem alguém da direção administrativa para poder estar do lado deles aí. Bom, queria mandar um recado aqui para o senhor Bruno Maia. O senhor Bruno Maia, que é o vice-presidente lá de marketing, esse alienígena que comanda o Vasco através de... O marketing do Vasco ele comanda através de e-mail. Falar para esse alienígena aí que a Diadora, não vou entrar no mérito se ela é uma boa fornecedora de material esportivo ou não, mas hoje ela tem contrato com o Vasco, é parceira do Vasco, então a gente não pode denegrir da forma como ele denegriu hoje a imagem de uma empresa que é parceira do clube. Não está satisfeito? Espera o contrato acabar e assina com outra empresa de material esportivo. Agora não fica jogando purpurina. Você nem tirou as fraldas ainda, tá, seu Bruno Maia? E você se acha o douto do marketing, vendendo a camisa do Vasco aí, com patrocínios pontuais, deteriorando a imagem do clube, como se isso fosse bonito, como se isso fosse muito. Vasco que ficou para assinar com o BMG, ó. E isso porque você é expert. Agora, não se desfaça de um parceiro do clube. Você não está satisfeito? O que você faz? Ou você sugere a rescisão de contrato, ou você espera o contrato acabar e assim faça outro contrato que seja mais vantajoso para o clube. Mas te faltou ética hoje. Como sempre você faz. Diga-se de passagem, você sempre falta com ética. Você quer se aparecer, é muita purpurina, paetê, confetes que você gosta de jogar em si mesmo. E a gente não vê muito trabalho aí do marketing, não. Depois, mais para frente, a gente vai fazer um vídeo aí sobre o marketing aí. Que até esse plano aí de vocês aí de capitalização de sócios aí, dos 12 grandes do Brasil,
O Vasco só arrecada mais do que o Botafogo. Vocês vêem o sucesso que é. Vocês veem o sucesso que é. Mas fica o sentimento aqui para que vocês falem pouco e trabalhem mais. E trabalhar que eu falo não é por e-mail não, WhatsApp, que vocês querem tocar o Vasco por redes sociais. Você gosta de se aparecer muito nas redes sociais e não vai em São Januário para poder trabalhar. Bom, teve uma notícia também hoje do Ministério Público do Distrito Federal, onde o Vasco teria que arcar com uma despesa de 290 mil devido ao jogo que teve ano passado contra o Flamengo em Brasília, por causa de deficiência na operação de segurança. Era só o que faltava. O Vasco vende o mando de campo para outro estado e o Ministério Público data vênia, querendo que o Vasco arque com a incompetência dos realizadores do evento. Era só o que faltava. Te pede para o departamento jurídico do Vasco ficar atento com relação a esse acontecimento para não dar mole. Só para lembrar também, a audiência do Andrezinho foi remarcada. Tomara que dessa vez vocês vão para não tomar revelia. Que desde quando vocês terceirizaram o departamento jurídico do Vasco, está uma bagunça danada isso aí. Mande pelo menos um advogado e fiquem atentos aí também com essa situação aí do Ministério Público de Brasília, do Distrito Federal, que está cobrando aí 290 mil aí. Que essa demanda deles é muito fácil de colocar por terra. E falar de coisas boas. Hoje, se tivesse vivo nosso querido Alci Portela, a gente perde tanto tempo aqui falando de paraquedista, ET, gente que não tem identificação com o Vasco, gente inescrupulosa, nefasta. E a gente não podia deixar de recordar desse grande vascaíno que, se hoje estivesse vivo, iria completar 75 anos. Grande Alci Portela, tive o prazer de conhecer. Nosso abraço aqui para a família aqui do Alci Portela. Muito obrigado à família do Alci pelos serviços que ele prestou para o Vasco. Nosso eterno capitão da nossa primeira conquista do Campeonato Brasileiro de 1974. Alci Portela, que também foi muito importante como auxiliar técnico para as nossas conquistas de Campeonato Brasileiro, entre estaduais, teve participação muito efetiva, sempre vai ser lembrado esse grande vascaíno, que prestou grandes serviços ao Vasco. A gente também não pode deixar de lembrar aqui de outro grande vascaíno, falecido doutor, eterno presidente Eurico Miranda, que hoje foi homenageado. A Praça de São Cristóvão hoje recebeu o nome de Eurico Miranda, devido aos serviços prestados pelo presidente, não apenas ao Vasco, mas também a todo o cenário esportivo brasileiro. Então, aonde vocês estejam, doutor Eurico, Alci Portela, muito obrigado por tudo que vocês fizeram aí pelo Vasco aí. A gente gostaria de fazer mais vídeos para poder agradecer grandes vascaínos por tudo que eles fizeram pelo clube,
que jamais vai ser apagada. Essa história jamais vai ser esquecida. Mas a gente, infelizmente, quando vê um presidente querendo fazer a contratação de um técnico de escudo e falando mentira numa coletiva, a gente precisa denunciar aqui. A gente precisa compartilhar o nosso pensamento quando um vice-presidente de marketing que dirige o Vasco por e-mail, que gosta de purpurina, que caiu lá de paraquedas, gosta de se aparecer. Infelizmente, a gente tem que abrir espaço para essa corja que hoje está administrando o Vasco. E eles falam que são apolíticos. Mas é isso. A gente não pode deixar de esquecer também o Douglas Luiz, que foi lá para o Manchester City, fez aniversário também hoje. Parabéns, felicidades, está lá no Girona. Seja feliz aí, meu garoto. Você joga esse futebol que você sempre jogou aí. Valeu? Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui. A gente espera da próxima vez não ter que bater de frente. Se bem que é difícil, diante de tantas merda que eles fazem no decorrer do dia, é difícil não ter uma notícia aqui que a gente não tenha que bater de frente com eles. Abraço a todos, saudações vascaínas, e vamos acompanhar aí o desenrolar das notícias do Vasco aí no decorrer da semana. Abraço aí, galera. Fiquem com Deus. Vascão neles.